Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje nós vamos falar de um assunto aí muito importante que é a análise combinatória, tá? Então a gente vai estudar aí sobre sua definição, sobre princípio da contagem, permutação simples, com repetição, combinação, arranjo e assim por diante aí para a gente fazer um curso bem legal aí de análise combinatória e probabilidade, tá? Nesta aula a gente vai falar sobre a sua definição e o princípio fundamental da contagem, tá bom? Vem comigo. Olha lá, gente. Sua definição é o seguinte: visa desenvolver métodos que permitem contar o número de elementos de um conjunto, sendo estes agrupamentos formados sobre certas condições, tá? Então olha lá esse primeiro exemplo aqui para a gente entender bem esse assunto. A é o conjunto de números de dois algarismos, certo? Distintos, vale bem ressaltar aqui, ó, distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Então ele quer formar aqui, através desses três dígitos, dois algarismos distintos, certo? Então bora lá, a gente pode resolver da seguinte forma: tem o diagrama da árvore, que nós podemos desenvolver assim, ó. 1, 2, 3. Sendo que aqui ele quer o quê? Dois algarismos distintos, né? Então o 1 ele forma o quê? O 2 e o 3. O 2 ele forma o 3 e o 1. E o 3 ele forma o 2 e o 1. Certo? Então olha lá. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 3. 2 e 3. 2 e 1. Estou formando aqui os pares, tá, gente? 3 e 2. E 3 e 1. Lembra que nenhum eu repeti, eu não coloquei 2 e 2, 3 e 3, 1 e 1, porque ele está dizendo aqui na definição da pergunta que eles têm que ser distintos, ou seja, diferentes. Então aqui eu formei quantos pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, certo? De dois algarismos distintos. Ou seja, tem 6 possibilidades aqui, né, de formar dois números de algarismos diferentes com os dígitos 1, 2 e 3, tá? Então bora lá para o segundo exemplo, olha lá. C é o conjunto das sequências das letras que se obtém mudando a ordem, olha lá, ó, mudando a ordem das letras da palavra Ari. Então vamos fazer a seguinte resolução, olha lá. A, R, I. Eu tenho que mudar, no caso esse anagrama aqui, Ari, eu tenho que mudar a ordem dessas letras. Então primeiro é Ari aqui, né? Então olha lá, pode ser o que? A, R e I, certo? O R, o A e o I, o A e o R, certo? Aqui, ó, A, R, I. AI, R, RA, I, RI, A, IA, R, IR, A. Então, formando, né, nós vamos ter o seguinte, ó. ARI, AIR, RAI, RIA, IAR e IRA. Olha lá, de quantas formas eu pude mudar a ordem da palavra Ari? De quantas formas eu pude mudar sem que elas pudessem se repetir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 formas, né? 6 possíveis formas, tá?
Mas olha lá esse exemplo 3 aqui, ó. D é o conjunto de números de 3 algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu teria uma sequência enorme, né, gente? Então aqui eu não poderia utilizar, poderia até utilizar, mas poderia dar um erro aí de repetição de números, certo? E aqui ele está dizendo que é distinto. E esse trabalho aqui ia ser muito difícil, né? Ia ser bem trabalhoso aqui, ia demorar bastante a gente resolver aqui na forma do diagrama da árvore. É por isso que agora nós vamos estudar o princípio fundamental da contagem. Esse resultado aqui do conjunto daria 36, ó, certo? Mas nós vamos saber porque dá 36 sem utilizar o diagrama da árvore, tá? Com essa técnica que nós vamos estudar, que é o princípio fundamental da contagem aí dentro da análise combinatória, tá bom? Vem comigo. Vamos ver então, gente, o princípio fundamental da contagem, tá? Utilizando, né, o princípio da multiplicação, certo? Olha lá, esse primeiro exemplo aqui, ó. Existem 4 rodovias, tá? 4 rodovias que ligam A com B, certo? E 5 rodovias que ligam B com C, certo? Partindo de A e passando por B, de quantas formas podemos chegar a C? Então, utilizando o princípio fundamental da contagem, primeiro vamos armar aqui para a gente entender o que a questão quer, tá? Eu tenho aqui 1, 2, 3 cidades, certo? Ele está dizendo que para sair da cidade A até a B, eu vou ter quantas rodovias? 4 rodovias. Então significa que do A até o B eu vou ter quantas rodovias? 4. 4 rodovias, certo? E está dizendo também que 5 rodovias que ligam B com C, ou seja, de B até C tem 5 rodovias. Olha lá, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí ele pergunta, de quantas formas podemos chegar a C? Do A até o C, de quantas formas podemos chegar? Então, utilizando aqui o princípio fundamental da contagem, eu vou ter o seguinte, ó. Utilizando o princípio da multiplicação, eu tenho de A até B, certo? E aqui eu vou ter de B até C, certo? Utilizando o princípio fundamental da contagem, eu vou ter quantas rodovias até o C, quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4 possibilidades para sair da cidade A até a B, certo? Então eu vou ter aqui 4 possibilidades, tá? E aqui, ó, o B até o C, da cidade A, da cidade B até a cidade C, eu vou ter quantas possibilidades de rodovias para chegar ao C? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, certo? Com isso, utilizando o princípio fundamental da contagem, no caso, eu vou utilizar o princípio da multiplicação, tá? Então, 4 vezes 5 é quanto? São 20. Ou seja, tem 20 possibilidades de ocorrer o evento do A até o C. Eu tenho 20 possibilidades de posso ir por aqui, por aqui, por aqui ou por aqui. Ou seja, 20 possibilidades, tá, de formas que podemos chegar de A até C. Tá bom? Então, a gente poderia fazer, como nós vimos agora há pouco, o diagrama da árvore. Só que isso daria bastante trabalho, certo? Então, por isso que a gente utiliza o princípio fundamental da contagem, ou seja, o princípio multiplicativo, e nós interpretamos aqui o problema e resolvemos que para sair do A até a cidade C, nós temos 20 formas diferentes, tá bom? Olha lá. Segundo exemplo. Quantos números de 2 algarismos, vamos sublinhar aqui, ó, 2 algarismos, podem ser formados usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Olha lá. Quantas de 2 algarismos, né? Então, eu posso formar aqui, ó,
Vamos dizer que o primeiro algarismo é o A e o segundo algarismo é o B, certo? Então a gente pode ver dessa forma. Eu tenho aqui, ó, 8 algarismos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. De quantas formas eu posso utilizar aqui, ó, os 8 dígitos nesse evento A aqui, ó? De quantas formas? 8. Eu tenho 8 possibilidades, certo? 8 dígitos. E aqui no B, eu continuo com os 8 dígitos. Por quê? Porque não tem nenhuma restrição aqui, ó. Ele está dizendo de quantos pode ser formado usando os dígitos de 1 a 8. Então aqui no B também é 8. Então, usando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, 8 vezes 8 é quanto? 64. Podem ser formados 64 números de 2 algarismos, certo? Utilizando o dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá bom? Olha lá. Dando continuidade, olha o exemplo 3. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha lá, tem uma restrição aqui, ó, ele quer distintos, certo? Então bora lá. Então vamos chamar aqui de A, B e C, certo? Então olha lá, ele está dizendo que eu tenho que formar 3 algarismos distintos com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, aqui, ó, para o primeiro dígito aqui, ó, para o dígito A, eu tenho quantas possibilidades? 8 possibilidades, né? Então, suponhamos que eu utilizei aqui o número 1, ó. Eu utilizei o 1, certo? Então, para a possibilidade aqui do evento B acontecer, eu vou ter quantas possibilidades aqui, ó? Sobraram quanto? Eu já usei o 1. Então, se ele está dizendo que é distinta, então o 1 ele já não entra mais aqui, ó, porque eu já coloquei aqui, tá? Então, aqui sobraram quantas? 7. 7 possibilidades. E se desses 7 aqui, eu utilizei, por exemplo, 6, certo? Então, sobraram quantos aqui para o C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque eu já usei o 1 aqui no A e o 6 aqui no B. Então, sobraram quantas? 6 possibilidades. Certo? Então, usando o princípio multiplicativo, eu só multiplico aqui, ó. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6 dá quanto? Dá 336. Ou seja, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados usando esses dígitos aqui? 336 números, tá bom? Olha lá, então dando continuidade. Exemplo 4. Uma moeda é lançada 3 vezes. Né? Nós sabemos que uma moeda ela tem 2 faces. Né? Vamos chamar de cara de K e coroa de C, certo? Então olha lá, uma moeda lançada 3 vezes, então eu vou ter 3 eventos aqui, ó. Tá? Então, olha lá. Na primeira possibilidade, ele está dizendo aqui qual o número de sequências possíveis, né, de cara e coroa eu vou ter nesse lançamento, no caso 3 vezes, né? Ela vai ser lançada 3 vezes. Então, no primeiro lançamento, olha, podemos observar aqui que não tem nenhuma restrição, certo? Não tem distinto, não tem nenhuma restrição. Então, se não tem nenhuma restrição, qual é a possibilidade aqui, ó, vamos chamar de A, B e C. Qual é aqui na possibilidade A de cair cara e coroa? 2 possibilidades, certo? E aqui, ó, qual é a possibilidade de cair cara e coroa no evento B? 2 possibilidades também. E no evento C aqui, quantas possibilidades de cara e coroa podem cair? No terceiro lançamento, 2 possibilidades, porque não tem nenhuma restrição aqui na pergunta. Então, com isso, nós fazemos o princípio multiplicativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, com isso, nós podemos dizer que
que ao ser lançada 3 vezes a moeda, né, o número de sequências possíveis vai ser o quê? 8, certo? Então o número de sequências possíveis é 8, né, lançando 3 vezes aí a moeda, tá? Olha lá para o último exemplo. 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, olha lá, vamos fazer um pódio bem aqui, ó. Esse aqui é o primeiro lugar, o segundo e o terceiro, certo? Eu tenho aqui 4 atletas, então vamos chamar esses atletas de atleta A, atleta B, atleta C e atleta D, tá? Então eu tenho aqui 4 atletas, certo? E 3 pódios. Então olha lá, para mim, para um desses atletas permanecer aqui, ó, em primeiro lugar, eu tenho quantas possibilidades aqui? 4 possibilidades, né? Então eu tenho 4 possibilidades para ficar aqui, ó, no primeiro lugar. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. Tá? Vamos supor que lá foi o A. Então o A, ele está aqui no primeiro lugar, certo? Então sobrou quem? O B, o C e o D. Sobraram 3 possibilidades, certo? Então aqui, ó, quantas possibilidades tenho aqui para o segundo lugar? 1, 2, 3 possibilidades, certo? Então eu tenho aqui 3 atletas ainda, então eu tenho 3 possibilidades. Vamos dizer que aqui foi o D, que ficou em segundo lugar. Então sobraram quantos atletas? 2 atletas. Esses 2 atletas vão disputar o quê? O terceiro lugar. Então o terceiro lugar, ele tem quantas possibilidades de ser preenchido? 2 possibilidades, tá? Então a possibilidade de chegar em primeiro lugar, eu tenho 4 possibilidades porque eu tenho 4 atletas, né? Para chegar em segundo lugar, sobraram 3 atletas aqui, ó. Então eu vou ter 3 possibilidades. E no terceiro lugar, eu vou ter o quê? 2 possibilidades, certo? Porque eu já tenho um aqui no primeiro e um no segundo. Sobraram 2 atletas para disputar aqui o terceiro lugar. Então, utilizando o princípio fundamental da contagem, eu vou ter 3 vezes 4 vezes 2. Então, quanto é que dá isso aqui? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24 maneiras diferentes. Esses 4 atletas podem ocupar esse pódio aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, essa aí é a definição de análise combinatória e princípio fundamental da contagem, tá? Na próxima aula nós vamos dar continuidade aí em análise combinatória, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e deixe o like e seu comentário aí embaixo, tá? Até mais.